Louvado é o teu nome, Jesus. A ti a honra, a ti a glória. A ti o louvor, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a sua natureza. Nós reconhecemos, Senhor, a tua bondade, Pai. Nós sabemos, Senhor, que não existe nada de bom no diabo e nada de ruim no Senhor, porque a tua natureza é a natureza de amor. Você pode dizer glória a Deus? Obrigado, Éder. Obrigado, Gabriel. Pode acender a luz. Ainda nesse espírito de fé, queria que você levantasse um clamor junto comigo agora pela vida da Vanessa, a esposa do Renato, nosso querido irmão diácono aqui da igreja. Ela passou mal agora, desmaiou lá e ele foi lá ver que ela estava. Então vamos levantar um clamor pela vida da Vanessa agora, em nome de Jesus. Não fique só na minha oração, por favor. Coloque ela diante do Senhor. Que toda a ação que está tentando tirar a paz dela agora, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida da Vanessa. Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o que ligarmos na terra como igreja, Senhor, será ligado nos céus. Senhor, o Senhor estabeleceu que nós somos o interruptor do Senhor na terra. Nós somos, Senhor, aquilo que liga e aquilo que desliga, Senhor. Como igreja do Senhor, o Senhor é a cabeça, mas nós somos o corpo. E a cabeça não se move sem o corpo não se move sem a cabeça. Mas na unidade de fé, nós declaramos que toda ação que se levantou contra a vida da Vanessa, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Demônio que está oprimindo a mente dela, demônio que está oprimindo a garganta dela, demônio que mexeu na pressão dela, em nome de Jesus nós te damos uma ordem: sai da vida dela, sai daquela casa agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, porque é direito da Vanessa, é direito adquirido. Cristo conquistou na cruz, é o direito dela, e nós tomamos posse em favor da vida dela, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Escute, a pastora começou falando algo interessante. Ela falou acerca de que o diabo ou o pecado nos roubou da presença de Deus, nos tirou desse lugar onde nós tínhamos total comunhão com o Senhor. E nós falamos aqui e ela disse que o que o diabo fez não é maior do que o que Cristo fez, ou seja, o que Cristo fez é muito maior, sim ou não? A pergunta que eu quero fazer você pensar é: então por que o teu comportamento não é de alguém que crê nessa verdade? Por que o nosso comportamento muitas vezes é contrário àquilo que nós falamos? Porque nós cremos, mas o comportamento muitas vezes não condiz. Então não basta simplesmente você dizer, nós precisamos agir, nós precisamos nos posicionarmos. Quero falar um pouco sobre isso. Domingo passado eu finalizei falando sobre algo interessante, que nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu, ou não fomos salvos simplesmente para não ir no inferno. Não se trata de céu ou inferno, se trata de se tornar aquilo pela qual o Senhor pagou. Se trata de você se tornar aquilo pela qual o Senhor disse que Ele pagou. O que Ele pagou? No que Ele disse que eu sou? O que Ele disse que eu sou? Então não é mais a questão de céu e inferno, é questão de nos tornarmos aquilo pelo qual Ele diz que eu sou, pela qual aquilo que Ele pagou. Escute, Jesus se entregou naquela cruz para que eu e você nos tornássemos um sucesso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a sua glória, nós somos a glória de Deus. Como glória de Deus, nós temos que manifestar aquilo pela qual Ele diz que Ele pagou. E sabe quando eu honro Deus? Quando eu me torno aquilo que Ele disse que eu sou. E não me tornando aquilo, eu estou desonrando aquilo que Ele disse. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Querido, entenda uma coisa: você não foi salvo simplesmente para você foi salvo para se tornar o que Ele diz que você é.
Vou repetir, você não foi salvo simplesmente para você. Você foi salvo por causa dele. É loucura, né? Mas nós somos salvos para se tornar aquilo que ele diz que nós somos. É isso que nós precisamos entender. Agora, dentro dessa questão, todos nós confessamos algo. Todos nós liberamos algo. A questão maior é: o que eu confesso? O meu comportamento no meu dia a dia, o que é que eu falo? O que eu confesso? O que eu libero? O que sai da minha boca? Eu confesso que eu sou sucesso? Eu confesso que eu sou o melhor de Deus? Eu confesso que eu me tornei aquilo pela qual Cristo pagou? Ou muitas vezes eu empresto a boca para o diabo para confessar a derrota? E agora? Tem alguém aqui? Estamos juntos, irmão? O que eu confesso? O que sai da minha boca? Eu tenho confessado aquilo que a Bíblia diz que eu sou, ou eu tenho confessado a derrota? Eu tenho confessado palavras contrárias àquilo que Deus diz que eu sou. Porque entenda uma coisa, a boca fala que o coração está cheio. A boca, ela vai confessar, ou seja, ela vai declarar aquilo que o teu coração crê. Entenda uma coisa, todas as vezes que você libera uma palavra, você crê naquilo. Ainda que você fala coisas que não estão em alinhamento com a vontade de Deus, mas quando você fala assim, eu não consigo. É o que você crê. Não vai dar certo. É o que eu creio. Então a fé funciona tanto para edificar quanto para destruir. Mas a fé funciona. Porque no momento que você falou, é o que? É a tua fé em ação. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse o que? Se eu apenas tocar, eu serei curado. Então no momento que ela falou, ela colocou em ação a sua fé. Ela estava confessando aquilo que ela cria. Pastor, como o senhor sabe que ela estava agindo em fé? Porque o próprio Jesus disse para ela: filha, a tua fé, entende? Ela liberou aquilo que ela cria. Então o que ela cria, ela estava se movendo em quê? Em fé. Então aquilo que eu falo é a ação, aquilo que eu falo é a fé que está dentro de mim. E a fé funciona. A fé, ela vai agir. O problema é que muitos de nós estamos agindo segundo o que cremos, mas não segundo o que a Bíblia diz. Aqui começa um problema que precisa ser trabalhado. Aqui começa um problema que precisa ser desmistificado. Porque o que eu falo é o que eu creio, mas o que eu creio é o que a Bíblia diz. O problema, irmãos, são os sofismas na vida do ser humano. Eu disse aqui outro dia que parece soar como heresia. Se Deus fosse nos julgar pelaquilo que nós julgamos certo, poderíamos ir para o inferno por estar errado. E agora? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Imagina se Deus fosse nos julgar pelaquilo que nós cremos que é certo, mas poderíamos estar errado. Então tem muitos de nós que confessamos aquilo que cremos, mas o que você crê é o que a Bíblia diz. Porque se o que você crê não está alinhado àquilo que a Bíblia diz, você está vivendo um sofisma, você está vivendo um engano. E presta atenção, não tem como Deus estabelecer nenhum fundamento se você estiver vivendo num sofisma. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer em cima de uma verdade, não em cima de um engano. Deus nunca vai estabelecer algo em cima de uma plataforma de areia, queridos. Presta atenção. Porque tem muitas pessoas que entram ano e sai ano e a sua vida não muda. E ele está confessando o que ele crê, mas o que ele crê não é o que a Bíblia diz. Por isso que eu preciso confessar
o que a Bíblia diz e não simplesmente aquilo que eu creio. Precisamos crer e agir segundo a palavra. Crer é se mover segundo a palavra. Então eu me movo não pelo aquilo que eu creio, eu me movo pelo que a Bíblia diz. Porque se eu me mover pelo aquilo que eu creio, eu estou correndo o risco de me mover errado, de me mover no engano. E Deus não respalda o engano, porque Deus só respalda a justiça. Sim ou não? Então, onde entra a fé nisso tudo, pastor? A fé é o resultado da ação da palavra que você crê. A fé traz para o mundo físico o que era uma realidade no mundo espiritual. Então a fé, ela traz aquilo que no mundo espiritual já é feito. É nesse lugar chamado feito que nós temos que entrar. A pastora falou sobre esse camarada chamado Abraão. Esse cara me inspira, porque a Bíblia diz que ele, diante de toda circunstância, um homem de 90 e tantos anos, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Que trem doido é esse? Sabe o que traduzindo na linguagem atualizada do Ademir está dizendo? Que a esperança do diabo é que ele não vivesse o que Deus disse, mas ele creu contra a esperança. E porque ele creu contra a esperança, ele viveu segundo o que a Bíblia diz e não segundo aquilo que ele via. Ele se fundamentou baseado no que a Bíblia diz e não naquilo que ele via. Ele construiu uma plataforma. Então ele trouxe para o mundo físico aquilo que Deus já tinha estabelecido, porque Deus disse que das suas entranhas sairia quem? Seu filho. Geraria com Sara. Então ele creu contra a esperança, ele estabeleceu. Paulo vai falar isso mais lá na frente, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, ele diz assim: criei, por isso declarei. Criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por isso, e por esse motivo, falamos. Qual é o motivo que está levando você a falar? A raiva ou a fé? Não, pastor, é que na hora do nervoso, eu saí de si. Não, aquele lá é você. Porque na hora do nervoso, você revela quem você é. Não, pastor, eu fiquei nervoso e saiu um negócio dentro de mim. Não, aquilo é o Hulk que está dentro de você. É só apertar que ele fica verde. Aí tem uns que tem que colocar até o relógio, né? Batimento cardíaco. 1, 2, 3, desgraçado, morre. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então Paulo falou assim, ó, eu criei, por isso falei. O mesmo espírito de fé, não é o mesmo espírito de ira. Não é o espírito que... É o mesmo espírito de fé. Nós igualmente cremos e por isso falamos. Eu disse que algo interessante quinta-feira. Eu disse que a pessoa que mais tem fé é Deus. Pastor, o senhor já falou isso várias vezes. Aí eu complementei dizendo, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita tanto em você que quando Ele olha para você, Ele se vê em você. Nós somos criados à imagem, segundo a semelhança. Deixa eu dizer algo para você que presta atenção. Deus não é pai da tua carne. Deus, Ele é pai da criação. Ele criou a carne. Mas Deus, Ele é pai do teu espírito. Você não é a imagem de Deus aqui na carne. Você é a imagem do espírito. Então presta atenção. Deus acredita tanto em você que quando Ele olha para você, Ele se vê em você. A pergunta é, quando você olha para Deus, você se vê em Deus? Você consegue se ver em Deus? Sabe qual foi o problema de Adão? Enquanto Adão estava olhando para Deus e estava se vendo, estava tudo certo. O problema é quando ele olhou para ele e ele não viu mais Deus.
Sabe por que muitas vezes no dia como hoje, de Santa Ceia, muitos ficam em casa, vou, não vou, tomo, não tomo, como, não como, parece que a Santa Ceia é veneno. Se eu tomar eu vou morrer. Não, querido, a Bíblia diz que nós já morremos em Cristo. A ceia não é para te matar, a ceia é para trazer comunhão. A ceia não é para te matar, é para trazer consciência. É para fazer isso em memória. Eu não tomo ceia pelo que eu faço, eu tomo ceia pelo aquilo que Cristo fez. Então eu preciso entender isso. Eu preguei aqui outro dia, Gálatas 5. E tudo que eu faço pela fé. Na fé de quem? Do Filho. E a fé do Filho funciona, a fé do Filho é perfeita. Ainda que eu falhe, a fé do Filho não falha. Eu preciso ter essa consciência. Essa consciência vai fazer a diferença para a minha vida. Eu preciso entender que eu e o Senhor somos um. Mas muitos de nós temos medo de falar isso. Mas como assim? Eu e Deus somos um. Cara, presta atenção, quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi Jesus. Jesus em João 14, 20, ele diz assim, ó, eu e o Pai, presta atenção, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, ou seja, nós somos quem? Um. Então se o Filho é perfeito, eu sou o quê? Entende isso? Pastor, isso é loucura. Não, isso é fé. Fé é para que diante da circunstância você tenha coragem, mesmo que você caiu, você se levante e diz, eu sou o melhor de Deus. Eu não estou aqui avalizando o pecado de ninguém, porque quem quer pecar, que ele vai pecar pecando graça, vai pecar pegando lei, vai pecar se você não pregar. Porque quem quer pecar, vai pecar de qualquer jeito. Agora, quem não quer pecar, vai fazer de tudo para agradar o Pai. Presta atenção, e o que agrada o Pai é a fé. Para de tentar agradar a Deus pelo aquilo que você faz, não funciona, ninguém conseguiu. Tem coisa que não dá para brincar com Deus. Entenda isso. É consciência. Então eu não acordo pela manhã e me esforço para ter dele. Eu acordo para ser de Deus. Eu acordo e tenho a consciência que eu sou dele. Por quê? Porque ele me comprou. Eu sou filho. Filho do seu amor. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Para que a gente possa desfrutar. Porque as pessoas precisam ver Deus em nós. Mas se nem nós cremos que Deus está em nós, como que a gente vai manifestar Deus? Sim ou não? Então a gente pensa que Cristo está em nós pelo aquilo que a gente faz de certo. E o dia que a gente faz errado, Cristo foi embora. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente acredita que quando Deus vinha falar... Danilo, sobe aqui rapidinho. Sobe aqui. A gente acredita que quando a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus vinha falar com Adão na viração do dia, era mais ou menos assim. Então aqui está o Adão. Vou fazer o papel de Deus hoje. Presta atenção. Então, a gente acredita que Adão estava lá, cultivando, fazendo, né? Dando nome para os bichos, fazendo um monte de coisa, aquela situação toda. Aí deu 6 horas, porque a Bíblia fala que na viração do dia, Deus chegava. Oi, Adão, prazer te ver. Como é que você está, Adão? Aí, o dia foi bem? Tranquilo? Encontrou um monte de bicho por aí? Tá tudo certinho? Catalogou todo? Eu tenho observado, né? Mas tá tudo certo, então? Ah, então tá bom. Beleza, então, Adão. Essa é a tua mentalidade, essa é a minha mentalidade. Que na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. Sim ou não? Pastor, isso não é verdade? Não. Não é que Deus vinha. Deus sempre esteve. Adão reconhecia o que Deus fazia na viração do dia. Porque quando você pensa que Deus vinha, você dá a entender que Deus também não vinha, que Deus não estava. O antigo é a sombra do novo. Por isso que ele falou assim, ó, eu não vou te deixar só. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele só se manifesta quando eu reconheço. Entende isso ou não? Então a gente acha que Deus não está vendo. Não, querido, Deus sempre viu. Obrigado, Danilo.
questão é, eu reconheço. Na hora da dificuldade eu reconheço, na hora da abundância eu reconheço. Então entenda isso. Isso é fé, é agir nesse lugar. Eu e o Pai somos um, Ele nunca me deixou. Queridos, o salmista falou assim, ó, se eu subir lá no alto, no monte mais alto, Ele vai estar lá. Então o salmista correu, escalou, chegou lá e falou, Senhor, Ele falou, já estava aqui. Aí ele desceu, cansou, chegou lá e falou, eu já estou aqui também. Irmão, não dá para brincar de esconde-esconde com Ele. Você nunca vai ganhar. Entende isso ou não? Como que isso funciona? É pela fé. É entrar nesse lugar. Então, Ele diz que estaria conosco. E Ele diz por João 14:20, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós somos a condição de Deus na terra. Nós somos essa condição. Por isso a importância agora de confessar as coisas corretamente. Irmãos, eu preciso ler a Bíblia e confessar segundo a palavra. Confessar segundo aquilo que o Senhor estabeleceu. Presta atenção. O momento que você diz que não pode, ou o momento que você diz que não podia, o momento que você disse que não ia conseguir, o momento que você disse que não teria como, no momento que você disse que não poderia, você se tornou um derrotado. Eu não posso, pronto, derrotado. O momento que você disse não consigo, pronto, a derrota tomou conta de você. No momento que você afirmou que você não podia, a incredulidade se apoderou do teu coração. Por quê? Porque o coração fala aquilo que você crê. O momento que você disse, eu não posso, era tudo que o diabo precisava. Porque nesse momento, o diabo virou um gigante e ele te abraçou. No momento que você disse, eu não consigo, o diabo então cresceu, ele se apoderou do teu coração, ele se apoderou como um gigante da tua mente. Por isso que toda a batalha está onde? Na mente. Não, eu não sou digno. O diabo falou, é verdade, você não é. Não, você não consegue, você não vai passar naquele concurso. Aí o diabo falou, é verdade, você não consegue. No momento que você diz, que você liberou, que você confessou, aquela circunstância dominou a sua mente. Escute, em todo momento você está confessando, ou você está confessando a circunstância, ou você está confessando a palavra. Presta atenção. Agora, confessando todo mundo está. Ou você confessa para a honra, ou você confessa para a desonra. Quando você confessa a palavra, você honra a Deus. Quando você age contrário à palavra, você honra o diabo. Todo momento, ou você está honrando a Deus ou o diabo. Todo momento. Presta atenção, isso é sério. Quando você age segundo a circunstância, e a circunstância de derrota, você está honrando o diabo. Quando você confessa a circunstância segundo a palavra, você está honrando Deus. Sim ou não? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Qual que é o problema nisso tudo? O problema é que muitas vezes a gente honra mais o fogo do que a presença. A gente honra mais o leão do que a presença. Presta atenção, a Bíblia diz, se passares pelo fogo, não vai se queimar. Ele não falou que não teria o fogo. Ele diz que você não vai se queimar. A questão é, com o que eu vou ficar? O que eu vou confessar? Eu confesso que eu vou me machucar, eu vou me queimar? Ou eu confesso que ainda que eu passe pelo fogo? A questão não é se você vai passar pela cova. A questão é se você confessa a presença ou não. Quem que nós estamos honrando? Quem que é mais importante para nós? O que está saindo do meu coração? O que está saindo do teu coração? Olha o que diz Provérbios 6:2. Presta atenção, Provérbios 6:2 diz assim, ó: ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Meu Deus. Ficaste prisioneiro. Chique, né, irmão?
Só que a água desce devagarzinho. O furo tinha que ser maior. É para não acabar logo. Deve ser. É porque acho que é para tomar café, né? Por isso. Eu estou tomando água. Ficaste enredado pelas declarações. Nós estamos falando que todo momento a gente confessa. Ou você confessa Cristo, ou você confessa o diabo. Ou você confessa que você é um sucesso, ou você confessa que você é uma derrota. Ou você confessa que você é o melhor de Deus, ou você está confessando que você não é nada. Mas a todo momento a tua palavra, a tua boca está confessando algo. A questão é que quando você confessa, você deixa se enredar pelaquilo que você está falando. Então Provérbios vai dizer que enredastes, ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então és prisioneiro, das tuas palavras. Justamente, eu gosto dessa frase. Você é senhor das tuas palavras até você falar. Depois que você fala, você é escravo dela. Isso é tão sério. Para quem ainda tem caráter e para quem entende que isso é muito sério. Hoje eu estava conversando com o Alex e ele estava falando que ele foi fazer um negócio. E depois que ele fez o negócio, por uma circunstância, ele tentou voltar atrás. E a pessoa mexeu no ego. Opa, sangue e fogo. A pessoa mexeu no ego dele e falou assim: mas você deu a tua palavra. Foi ou não foi, Alex, que você falou? Ele falou: é verdade, eu dei minha palavra. Então está fechado o negócio. Graças a Deus foi um bom negócio e tudo bem. Mas é um princípio. Ficaste enredado pela tua... Entende isso ou não? Ficaste enredado pela tua palavra. No mundo espiritual isso tem mais força do que você imagina. No momento que você disse, aquilo se tornou uma verdade. No momento que você declarou. E tem pessoas que às vezes liberam muitas palavras negativas. Ah, mas eu menti, mas é uma brincadeirinha. Cuidado. O diabo só precisa que você fale. Porque no momento que você falou, é sentença. Cuidado. O pai da mentira, você sabe quem é. Então, Provérbios ainda, o próprio Salomão no Provérbios 23, ele diz assim, assim como o homem imagina na sua mente, assim ele... Então presta atenção, aquilo que você confessou, se você confessou a derrota, a tua mente automaticamente diz que você é o quê? Entende? E agora, assim como a tua mente acredita, você tem um comportamento. A mulher do fluxo de sangue saiu e falou assim, na hora que eu tocar lá, eu serei curada. Ela foi curada na hora que ela tocou, lá na hora que ela saiu aqui. Entende? Entende isso ou não? O chegar lá foi consequência daquilo que ela fez aqui. Entenda isso. Por isso que quando você sai da sua casa, você tem que criar uma expectativa, dizer, hoje eu tenho essa situação, mas a hora que eu chegar lá, eu creio que a palavra que vai ser liberada naquele altar vai gerar vida no meu coração e eu serei curado. É assim, querido. É assim. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, você crê? Então, já era. Esquece. Vamos orar, porque a gente não pode deixar de orar, né, irmão? Passa amanhã. Sabe o que é, pastor? Sei que a tua incredulidade está terrível. Entende isso? Irmãos, a Bíblia diz que até o nosso dízimo, se não for por fé, melhor não dar. Não, aí é para quebrar tudo, né? A Bíblia fala que tudo que você faz que não é por fé é pecado. Até comer, se não for por fé, é pecado. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Sabia, eu sei que você não sabia. Mas tudo bem. Presta atenção. Presta atenção. Ficaste enredado pelas tuas palavras. Quando você vai para a Bíblia, lá em Números capítulo 13, vai falar de uns homens que foram espiar a terra. Você conhece a história.
Quando eles voltaram de espiar a terra, trazendo um relatório, 10 trouxeram um mau relatório. O que é um mau relatório? Alguém que é incrédulo. Deus disse para eles: olha, a terra mana leite e mel. Eles viram a terra que mana leite e mel, e Deus tinha dito para eles: olha, vocês vão entrar e vão possuir a terra que eu dei para vocês em herança. A promessa que eles falaram tinha sido feita há 400 anos atrás para o pai Abraão. Era só questão de chegar e se apossar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse é. Deus não ia voltar atrás de sua palavra. Mas 10 daqueles espias disseram assim: olha, aqueles homens que nós viemos lá são gigantes, e nós somos aos nossos olhos como gafanhoto. Não é que os gigantes viam eles como gafanhoto, eles se viam como gafanhotos, porque assim como a tua mente pensa. Tá vendo? O senhor Miyagi tinha razão lá. Vai, gafanhoto, presta atenção. Só para descontrair um pouco, irmão, relaxa. O carpinteiro está aqui ainda, tá louco. Presta atenção. Como que é a tua mente? Como que você se vê? Josué e Caleb mandou o povo calar a boca e disse assim: se você ler o capítulo 14 de Números, você vai ver que Josué fala assim: ó, nós só precisamos de uma coisa, somente uma coisa. Se nós agradarmos o nosso Deus é poderoso para fazer deles pão para a nossa fome. Como que você agrada a Deus? Fazendo tudo certo? Aí você vai para Hebreus 11, ele fala assim, ó, Hebreus 11:6, sem fé. Sabe como você agrada a Deus? Quando você se posiciona naquilo que Cristo fez. Por isso que eu sou abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Pastor, como que é isso? Pela fé. Pela fé, entendemos. E não entendemos pela fé. O problema, irmão, presta atenção. Enquanto você tentar entender para depois agir, você nunca vai fazer. Porque a tua alma, ela quer entender, mas o teu espírito, não, ele não entende, mas ele crê. Porque quem é espiritual, ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Você só precisa agradar a Deus. E eu não agrado a Deus fazendo tudo certo, e não estou aqui abrindo precedente para você viver no erro. Você agrada a Deus quando você crê no que Jesus fez por você. Eu agrado a Deus porque, irmãos, nenhum de nós, presta atenção, o padrão de Deus é muito alto, querido. É muito alto. Nós só vamos agradar a Deus na fé do Filho. É na fé do Filho. Porque na fé do Filho eu me torno aquilo que, pela qual Cristo pagou. Tem uns 4 que entendeu. É difícil entender isso, irmão? Seja sincero. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está com medo até de falar sim ou não. Eu estou olhando para alguns rostos assim, tem um nó. Mas é uma verdade, queridos. Pela fé entendemos. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 4. Vamos lá. Para não falar que eu não mandei abrir a Bíblia, senão parece que o pastor falou demais. E segundo o Juscelio, só vale a hora que você começa, só vale a pregação quando você manda abrir a Bíblia. Então eu vou começar a Bíblia, começar a palavra agora. Hebreus capítulo 4. Olha o que diz Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus,
Suceda parecer que algum de vós tenha, presta atenção, verso 1, temamos. Parece que a Bíblia está sendo contraditória, porque em 1 João 4:18 diz assim: no amor não existe medo, muito pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o que a palavra está dizendo aqui? Que o único medo que pode existir no nosso coração é não desfrutar de todas as promessas que Deus fez através de Cristo. Sabe qual é o meu medo, querido? Não é de enfrentar o diabo, não é de enfrentar a circunstância, não é de enfrentar os problemas, porque a Bíblia diz que em meio a essas coisas, eu sou mais que vencedor. Então esses problemas, o meu medo não é enfrentar essa situação, porque a Bíblia diz que se você passar pelo fogo, eu vou com você. Se vir situação adversa, porque presta atenção, irmãos, Êxodo vai falar que Deus, Ele tirou toda a doença do povo dele. Então se a doença vir, Deus já tem um antídoto na pessoa de Cristo. Então eu não preciso ter medo da circunstância. Sabe qual é o medo? O medo é eu não ter vivido todas as promessas. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu não quero nada além daquilo que Deus conquistou para mim, mas eu me recuso a viver aquém do que Ele conquistou para mim. Porque aquilo que Ele diz que eu sou, aquilo que Ele diz que eu posso, aquilo que Ele diz que eu sou, aquilo que Ele diz que eu posso. Se Ele diz que eu posso, eu vou. Se Ele diz que eu vou, eu vou. Se Ele diz que eu sou, eu sou. Então Ele está dizendo assim, olha, presta atenção, temamos. O temor que tem que existir no teu coração é: você está vivendo todas as promessas? E aí? A promessa de uma vida abundante é uma realidade na tua vida? A promessa de um casamento feliz é uma realidade na tua vida? A promessa de filhos abençoados é uma realidade na tua vida? A promessa de viver o melhor dessa terra é uma realidade na tua vida? Temamos de não viver isso. O meu temor hoje não é dessas situações adversas, porque isso eu sei que Deus já me deu todos os livramentos. O meu problema não é com o diabo. Pastor, o senhor está ignorando o diabo? Não, meu querido, presta atenção. O diabo é um peão de Deus. O nosso problema não é o diabo, o nosso problema é a ignorância. A ignorância é que nos impede de viver. Ficamos presos, enredados por palavras de derrota. Porque no momento que você confessou a derrota, você deixou se enredar pelaquilo. Pastor, mas se não aconteceu, continua declarando, mas vai acontecer. Quem falou não fui eu, foi Deus, e Ele não é homem para que minta. Eu gosto muito do Kennedy Reagan, aprendo muito com o saudoso, né? Não está mais entre nós, já voltou para casa, pegou o canudo, está formado, tudo certo. Mas eu aprendo muito com aquele homem, porque aos seus 17 anos, quando ele foi desenganado pela medicina, ele pegou a palavra e disse: Senhor, a tua palavra diz que eu sou curado, então se eu não for curado, eu caio, mas o Senhor vai cair comigo, porque do Senhor eu não largo. Entende isso? O homem que a Bíblia fala, o homem que a ciência diz, você vai viver no máximo até os 17 anos, morreu com 99. E na sua biografia ele fala que nem dor de cabeça ele tinha. Porque ele falou: Senhor, do Senhor eu não largo. Se eu cair, quem caiu foi o Senhor. Porque do Senhor eu não largo. O Senhor diz que eu sou eu. Entende isso? É nesses lugares que o Senhor quer nos levar. Então ele diz assim: temamos. Portanto que sendo nos deixado o quê? A promessa de entrar onde? No descanso de Deus. Presta atenção, querido. Tem um monte de gente que vive atribulado. Sabe por quê? Porque nunca entrou no descanso de Deus. Não sabe o que Deus diz, não sabe o que Deus fala.
sabe o que as redes sociais estão dizendo, sabe o que os 5.000 amigo da rede social está vivendo, mas não sabe o que Deus está falando acerca da sua vida. Olha que miséria. Irmão, ninguém humanamente pode ter 5.000 amigos. O máximo que você vai conseguir se relacionar, no máximo, é com 10. E aí o cara se engana. Isso é fake news. Falando que ele tem 5.000 amigos. Aí ele fala assim, eu vou abrir o 2, porque eu só tenho mais 5.000 amigos. Ô, inocente, não sabe de nada. Ô, miséria, irmãos. Ô, miséria. Esquece, querido. Entre no descanso de Deus. Entre no descanso de Deus. O que Deus está dizendo acerca da minha vida. O que Deus disse que eu sou. E ele continua dizendo: suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. Então o meu medo, irmãos, é ter falhado não em mim mesmo, ter falhado de não ter desfrutado daquilo que Deus disse. Daquilo que Deus disse. Olha o que ele vai continuar dizendo. Porque também a nós foram anunciado o quê? Quem que é as boas novas, querido? Eu sempre olho para esse negócio aqui, ó. Eu acho interessante isso daqui. Quando eu comprei isso daqui lá em Porto Ferreira, a pastora viu isso daqui e ela falou: vamos levar, meu bem? Eu falei: vamos. Eu já tinha até visualizado que ia colocar aqui: fé, paz e gratidão. No primeiro dia que eu coloquei aqui, eu coloquei paz, gratidão e fé. Aí o senhor falou assim: está errado. Eu falei: tá bom, senhor. Como é que é então? Ele falou: é fé, paz e gratidão. Eu falei: por quê? Ele falou: ó, quem tem fé tem paz, e quem tem paz? Entende isso? Se você não entender isso, irmão, você vai viver tribulado o resto da vida. É uma tribulação, trem esquisito. Não, ele continua dizendo: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes foi o quê? Não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado do quê? E aí? Quando a palavra é liberada aqui, ela é acompanhada de fé para o teu coração? Que entenda uma coisa, querido. Se você não entrar nesse lugar e entender isso, vai ser mais um culto que nós vamos sair daqui. E o que vai gerar dentro de você? Porque agora eu preciso dar uma resposta. Porque a fé age. A fé se comporta. Entende isso? Qual é o meu comportamento diante de uma diversidade? Porque a fé, ela se comporta. E ele continua dizendo: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter acompanhado de fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos aonde? Esse descanso é uma verdade para o teu coração? Eu falei aqui, iniciei falando que o que o diabo fez não é maior do que Jesus fez. E é lindo isso, né, irmãos? Mas por que na prática o nosso comportamento é diferente? Porque viver no descanso, na hora que a coisa está tudo bem, é fácil. Eu quero ver você continuar no descanso diante da adversidade. Porque é um comportamento. Romanos 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha só, porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca faz confissão para a salvação. Conforme diz as Escrituras, tudo o que nele crê jamais será o quê? Decepcionado. Uau! Sabe por que muitas vezes você é decepcionado? Porque você está confiando em quem não deve. Ah, pastor, é verdade, eu confiei naquela pessoa, ela me machucou. Não, o problema é que você confiou em você. Maldito o homem que confia na força do seu. A tua confiança não pode estar em pessoas. A tua confiança não pode estar nem em você mesmo. A tua confiança tem que estar na fé do Filho. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Então, crer e confessar ativa a fé. Eu vou repetir. Crer e confessar ativa a fé. Houve épocas da minha vida que eu ficava que nem papagaio confessando a mesma coisa. E a princípio o diabo dá sopra no teu ouvido, fala: hipócrita, sai pra lá, capeta, não aconteceu, mas vai acontecer. E o diabo: não vai dar certo, não vai dar pra você infeliz, pra mim vai. E aí passava um dia, não tinha dado certo, e o capeta: eu te falei. Falou o quê, infeliz? Mas passava 2 dias, não tinha acontecido. 3 dias, não tinha ressuscitado. Meu Deus, que desespero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que eu confessei 1 ano para acontecer. Tem coisas que eu estou confessando até hoje. 20 anos. E daí que não aconteceu? Mas vai acontecer. Ainda que esteja morto. Ainda que esteja morto, se creres. Entende isso ou não? A fé não é para você agir quando está tudo bem. Deus nos deu fé, irmãos, para você ter um comportamento como se tivesse acontecido, ainda que não aconteceu. Tá tudo contrário. E daí? A minha ação é um comportamento de alguém que está tudo pronto. Sim ou não? A questão é, o que você está confessando? Você confessa a derrota ou você confessa o sucesso? O teu comportamento é de uma pessoa vitoriosa ou de um derrotado? Estamos juntos, irmão? Tá todo mundo bem? Até no final, né? Vamos citar todo mundo bem aqui. Vai ficar bem para todo mundo, tá bom? Prometo. Irmãos, eu tô te dando uma chave para mudar a tua história. Fé não é boa, palavra boa não é aquela que eu entro na tua alma. Palavra boa é aquela que traz uma consciência no teu espírito. Uma boa palavra é aquela que você vai sair daqui e vai ficar pensando: rapaz, que miséria que eu sou, hein? Mas em Cristo eu sou bom. Isso, aí sim. Porque fé, irmãos, é para você manter. Fé não é para ter a esposa do jeito que eu queria. Não, pastor, claro que não. Fé é para mim continuar amando ela até que ela se torne aquilo que Deus diz que ela vai ser. Lá é ferro, afiando ferro, irmão. Hoje nós estávamos num lugar almoçando e de repente ela: Ademir! Falou mais alto comigo assim. Uns 4 em volta da mesa olhou e falou: pastora ficou brava com o pastor. Aí a cara falou: presta atenção, aqui não é a pastora falando, é a esposa do Ademir. Falei: relaxa, gente, o pastor daqui a pouco chega. Porque quando sai uma Ademir completa assim, irmão, até eu regalo o olho. Até que tá Ademir ainda tá indo bem.
Mas a hora que sai completo, Ademir, uai, que isso? Mas é assim que funciona, irmãos. Então, a fé é para que eu trate ela como Deus disse que ela é, até que ela se torne. Simples assim. Até porque, irmãos, lá em casa o problema é eu não dou pra... Então, crer e confessar ativa o quê? A fé. Para ter fé, você precisa ouvir o quê? A verdade. Pensar e meditar nessa verdade, que é quem? Cristo. É impossível Deus construir um fundamento vivendo aonde? No engano. Não dá. É impossível, querido. É impossível. Tudo o que vem de Deus é alcançado pela fé. Essa frase da pastora, eu peguei dela. Peguei do teu iPad. Tudo que vem de Deus é alcançado pela fé. Porque sem fé é impossível. Você pensa corretamente, você crê corretamente. Por isso Jesus, ele sempre pregou o quê? Uma metanoia. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos pensar, ou nós vamos achar que somos nós. Os meninos do louvor, pode subir aqui. Sem mudança de pensamento, não tem como entrar aonde? No reino. Porque o reino de Deus, ele não vem de forma aparente. Jesus disse isso. O reino de Deus não vem de forma física. O reino de Deus não é nem comida, não é nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo, irmãos. Entende isso? Então Deus nos deu a palavra para quê? Para pensarmos em linha com o céu. Quando falamos e confessamos, quando falamos em confissão, as pessoas pensam apenas na confissão de pecado, pensam que em fraqueza. Isso é o que a religião ensinou, mas isso não é a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a confessar o quê? A palavra. O problema é que quando se fala de confissão, pensa só em confessar pecado, confessar derrota, confessar problema, confessar os erros. Tá, isso tem lá a sua parte, mas não é isso que Deus espera que você confesse. Porque o que é confissão? Confissão é você falar a mesma coisa que Deus disse. Eu vou repetir. Por que Deus manda eu confessar a palavra? Porque quando você confessa a palavra, você está confessando a mesma coisa que Deus disse. E se Deus disse que eu sou mais que vencedor, eu sou o quê? Se Deus disse que eu sou saudável, eu sou o quê? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho uma lista de confissão que eu faço. A minha lista de confissão demora uns 40 minutos. Eu acordo pela manhã, não é todos os dias, mas normalmente eu faço ela dia sim, dia não. E eu fico lá, Senhor, obrigado, porque a minha pressão, ela é perfeita. Ela é 12/8. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o meu batimento cardíaco é perfeito. Os meus pulmões são limpos. Eu tenho uma garganta maravilhosa, Senhor, para poder pregar a Tua palavra. O meu rim funciona perfeitamente. Você está rindo? É verdade. Eu faço essa confissão todos os dias. O meu corpo é perfeito. O Senhor veio habitar num templo maravilhoso. O Senhor vai me conservar com saúde até 120 anos para pregar a Tua palavra. Não, isso é coisa minha de Deus, não precisa se intrometer. Você não crê, eu creio. Ai, eu creio, até 120, depois tá bom. Com saúde, irmão, não quero ficar velho e gaga, não. Com saúde. E eu fico confessando a palavra. Senhor, obrigado. Porque os meus ossos são perfeitos. Meu sangue é perfeito. Sou uma nova criação. E nós ficamos lá confessando. Isso é andar
em linha com os céus. Porque eu sou aquilo que eu confesso. Se você confessa a vitória, você será um vitorioso. Se você confessa a derrota, seja um derrotado. Presta atenção, eu iniciei falando sobre Provérbios 6, porque ficaste enredado pelas palavras que saíste da tua. Se você fala que o teu casamento é uma meleca, viva nessa meleca. Não tem problema nenhum. Porque na hora que você confessou, você se deixou enredar por esse gigante de incredulidade. 10 daqueles homens disseram: nós não vamos conseguir, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que seja feita segundo a tua fé. Todos, sem exceção, daquela geração morreram no deserto. Apenas Josué e Caleb que diz: não, esse gigante será pão para minha fome. E se você continuar lendo um pouquinho de Números mais à frente, no capítulo 16, se não me falha a memória, então Josué, que era o mais jovem, chega para Caleb. Melhor, Caleb chega para Josué e diz: Josué, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Pai do Senhor, amém, amém. Você lembra da promessa que Deus fez para nós? Lembro. Ele falou: o Monte Hebron Deus prometeu para mim. É verdade, Caleb. Mas já passou 40 anos, 45 anos. Naquela época você tinha 40 anos. Ele falou: é verdade, passou 45. E eu tenho a mesma força, a mesma disposição para entrar e sair e conquistar aquilo que é meu por direito. Um homem, um jovem senhor de 85 anos, ele foi lá e falou com Josué: Josué, aquilo que é meu por direito. E Josué falou: é verdade, entra lá. Aí Josué queria testar a fé de Caleb ainda. E ele falou assim: ô Caleb, só tem um probleminha. Hebron é a melhor parte da terra que existe em Israel. Só que lá ainda continuam os gigantes. Ele falou: a mesma promessa que Deus fez, ele vai se cumprir. Eles continuam sendo pão para mim. Entende isso? Entende isso? Você pode pegar essa circunstância e transformar ela em algo que te vai fazer crescer. Ou você pode pegar essa circunstância e deixar ela se enredar pela incredulidade e você se tornar um derrotado. Que lugar que você está? Josué lançou o desafio para Caleb. E Caleb falou: eu estou disposto, é nós. E ele partiu para cima. Você tem a opção de sair daqui e se posicionar naquilo que Deus diz que você é, e você se tornar pela fé aquilo que Deus diz que você é. Ou você pode sair daqui e decidir simplesmente ser mais um vítima do sistema que não te dá opção, e você dizer: ó vida, ó azar, como é difícil, virei crente, a coisa piorou, oh desgraça, agora não pode nem beber. Escapuliu. Porque quando eu estava no mundo, pelo menos eu afogava as mágoas. Era um derrotado bêbado. Agora eu sou um derrotado sóbrio. Ou você pode se levantar, querido. Presta atenção. Se eu falar o que eu pensei agora, não vou falar não. Meu Deus, eu tento pregar sério, Senhor. Presta atenção.
Portanto, o meu único medo é não tomar posse de todas as promessas. O restante eu não tenho medo não, querido. Eu tenho muitas experiências com Deus nesses 20 anos de cristão. Eu sei o Deus que eu estou pregando. Eu estou falando sério, sem demagogia. Tenho muitas experiências. Tem experiências na área da saúde, de ser curado. Tem experiências na área da finança. Tem experiência na área conjugal. Tem experiência, muitas experiências. Eu poderia ficar falando aqui de muitas experiências. Meu único medo é decepcionar, não em mim mesmo, mas não entrando nesse lugar chamado feito e não desfrutar dessa superior promessa. Coloque-se de pé. Oh Deus, oh Espírito Santo, obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te dou, Senhor. Porque é o Senhor que nos fez digno. E é nesse lugar que eu vou ficar, Deus. Eu não sou os erros dos meus pais. Eu não sou o que a sociedade diz. Nada nem ninguém vai me rotular, porque eu já tenho um rótulo. Não deixe ninguém dizer o que você é, porque Deus já disse que você é. Não deixe ninguém dizer o que você é, querido. Entre nesse lugar onde Deus já diz o que você é. Viva nesse lugar onde Deus te colocou. Governe as suas emoções, governe a circunstância. Governe aqui dentro, querido. Antes de você crescer aqui fora, expanda aqui dentro. Você é maior do que você se vê. Acredita em você, porque Deus acredita. Ele acredita tanto que Ele investiu, que Ele tinha de melhor em você. Ele investiu Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Escute. Colossenses capítulo 1, verso 12 diz assim:
dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, meu Deus. Uau, eu amo isso, cara. Sabe quem te tornou digno? O Pai. O Pai. Presta atenção. Dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz, a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do império, Ele nos resgatou do domínio, Ele nos resgatou desse lugar de trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Meu Deus, em quem temos a plena redenção, a plena. Não foi metade, não foi 50%, não foi 70%, é pleno. Ele nos tirou por completo desse lugar de trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Meu Deus, se isso não for suficiente para você acreditar em quem você é, se isso não for suficiente para te motivar em tomar uma posição e sair daqui como um gigante, querido, enche o peito. Enche o peito. Você não é um pecador, não. Você é um filho de Deus. É o teu posicionamento que vai dizer quem você é. É a tua posição. É o teu comportamento. Porque Deus, na pessoa de Jesus, Ele foi lá e te tirou. Ele te arrancou do Egito. Ele fez você passar pelo deserto e Ele te planta nesse lugar. Mas é o teu posicionamento que vai dizer quem você é. Qual é o teu comportamento? Qual é o meu comportamento? Será que as pessoas, ao olharem para nós, conseguem ver realmente o Filho da luz? E Ele continua dizendo: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Escute, você é perdoado por causa do sangue que foi vertido naquela cruz. O sangue fala de uma aliança superior, o sangue fala de uma remissão, o sangue fala de uma nova vida. Meu Deus, meu Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja dominação, seja governos, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Meu Deus, você não foi criado nem para você mesmo. Você não foi salvo nem para você mesmo. Você foi criado e você foi salvo para a glória dele. Não é questão de céu e inferno, é questão de me tornar, pelo amor de Deus. Se torne aquilo pela qual Ele pagou. Você vai honrar Deus, sabe quando? Quando o teu comportamento for daquele pela qual Deus disse você é. Quando o teu comportamento não for isso, vai ser só falácia, e vai ser mais um culto, mais um domingo, mais uma situação. Mas você tem que sair daqui e tomar uma boa posição de dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pastor, amanhã então não quer dizer que eu não vou ter problema. Eu não disse isso. Pastor, então amanhã eu não vou pecar. Eu não disse isso. Eu disse de um posicionamento. E o que acontece aqui fora não muda aquilo que eu me tornei aqui dentro. E a ceia? Se a Bíblia diz que Ele te transportou para o reino do Filho, por que você está achando que você está em trevas ainda? Por quê?
diz que Ele já te lavou e te remiu, por que você acredita que você está sujo ainda? Por quê? A ceia é questão de consciência de quem eu me tornei. É uma consciência. Rapaz, hoje é uva de verdade, meu Deus. Boa, hein? Tô gostando, hein? Tá sendo bom. Aí expõe a de plástico que parece aqui, igual que eu vou morder de plástico. Boa, imita. Bita frutas. Tô pagando na hora da ceia, meu Deus. Entenda isso. Entenda isso. Para você ser cristão, você não precisa andar carrancudo, querido. Tem gente que parece que foi batizada em suco de limão. Aqui tem doutrina, não. Aqui tem amargura no coração, tristeza. Quem tem Cristo, a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Quem que pode tomar ceia? Sabe quem pode tomar ceia? Quem entendeu quem se tornou em Cristo. Eu não tenho condição de te julgar, cara, e nem posso. Se você quer uma mudança de vida e você entendeu quem Cristo te tornou, quem sou eu para dizer que você não pode? Agora, se você não quer mudança de vida, você quer voltar, né? Tá bonitinho agora, né? Pegou aquele porquinho, já passou um lacinho, passamos um talquinho, tá cheirosinho. Mas se você sair daqui e você for pra lama, claro que você não se tornou. Agora, se você se tornou pela fé o que Deus diz que você é, vem pra mesa. Vem pra mesa, cara. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de filhos. A mesa não é lugar de exclusão, a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar onde os filhos têm comunhão com o Pai. Se você tem consciência de filho e você quer viver uma vida de filho, você pode tomar ceia. Agora, se você não tem consciência, se você realmente não tem esse desejo de se tornar o que a Bíblia diz que você é, eu vou dizer uma coisa para você: é melhor você não pôr a mão. Pode servir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala-te tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Cheira lá, sorienta.
mais que a neve. Sim, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, eu sou livre. Aleluia. Somos livres porque Cristo nos libertou. A morte dele nos trouxe vida. 2 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 23. A palavra do Senhor vai dizer: na noite em que foi traído, tendo partido o pão, deu graças. Jesus foi traído, foi moído, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O corpo dele foi dilacerado em favor das nossas vidas. A Bíblia diz que quem não come do seu corpo e não bebe do seu sangue não tem parte dele. Mas aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem parte com ele. Isso significa que todos aqueles que reconhecem a sua dependência, que todos aqueles que sabem que precisam de Jesus, se alimentam dessa verdade, porque é essa verdade que nos torna livres de nós mesmos. Em nome de Jesus. Pega a sua partícula de pão agora. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos tudo o que foi feito por nós através da redenção completa de Cristo na cruz. Obrigada porque o corpo de Jesus foi moído por nossas transgressões. O corpo dele foi partido em favor de nós. E da mesma forma, Senhor, o sangue dele foi vertido pelos nossos pecados. E nós declaramos que a partir de agora, Senhor, este pão passa a ser o corpo de Cristo. E este suco de uva passa a ser o sangue de Jesus. E semelhantemente nós fazemos isso em memória de Ti, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Comamos e bebamos, queridos. Terceiro dia, está sentado à destra de Deus e nos colocou com Ele assentados. Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor. Vive pra sempre, vive
céus declaram o seu poder, e os céus declaram sua glória, e os céus declaram o seu poder, e os céus declaram sua glória, e os céus declaram o seu poder. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. Ele está em mim. Obrigada, Jesus. Nós te celebramos. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. Ele está aqui. Chega aí, meu Senhor, meu Senhor, Declara essa verdade. meu Salvador, meu Senhor, Aleluia. meu Redentor. Declare. Vive pra sempre. Sim. Vive pra sempre. Vive pra sempre. Vive pra sempre. E os céus declaram sua glória. Os céus declaram seu poder. E os céus declaram sua glória. Os céus declaram seu poder. E os céus declaram sua glória. E os céus declaram o Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. E ele está em mim. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. Ele está aqui. Cristo está em mim. Cristo está em mim. Cristo está em mim. Cristo está em mim. Declare essa verdade. Cristo está em mim. Isso. Cristo está em mim. Isso. Cristo está em mim. Declare. Cristo está em mim. Os céus declaram. Os céus declaram. Os céus declaram. Sim, Deus. O Filho de Deus, ele vive pra sempre. O Filho de Deus, o Filho de Deus, ele vive pra sempre. Ele está em mim. Mais uma vez, o Filho de Deus, ele vive pra sempre. Isso. O Filho de Deus, o Filho de Deus, ele vive pra sempre. Ele está aqui. Cristo está em mim. Declare. Cristo está em mim. 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 E os céus declaram. E os céus declaram. O Filho de Deus, Ele vive pra sempre.
nos fez mais que vencedor. Aleluia!